Oi, pessoal, aqui é a Misaki e hoje estamos de cenário novo. Minha gente, a surpresa é essa. Cenário novo agora com a minha estante dos sonhos, né? Meus nichos coloridos e meus livros, né, que estavam na antiga estante, agora estão nessa estante dos sonhos, que é sério, eu sempre quis e agora é realmente esse sonho se tornando real, né? Eu ainda não arrumei ela do jeito que eu quero, né? Então eu só acabei dando uma voltada mais ou menos nos livros que ficavam na estante antiga, eu voltei eles pra cá, né, originalmente. Mas eu ainda vou dar uma organizada. Eu não sei ainda como irei organizar, se eu irei organizar por gêneros, sei lá. Acho que a única forma que eu não penso em fazer é organizar por cores, né? Porque aí eu acho que eu ficaria meio perdida. Mas a intenção é catalogar todos os livros e aí eu saber exatamente quantos e quais títulos eu tenho, né? Quanto vocês acham? Chutem aí. Chutem aí quantos livros vocês acham que eu tenho. Não são muitos, gente. Essa parte da estante aqui que vocês estão vendo é a que mais tem livros, né? Mas ela é uma estante que tem nichos, né, de baixo do chão até em cima. Então tem bastante nicho que tá vazio, não tem livros ainda, né? E pretendo que eles fiquem vazios aí por um bom tempo, né? Que eu quero ir só comprando os livros que realmente eu tenho meio que certeza de que eu vou querer manter, né? Vocês sabem que eu tenho meio que aquela prática de ler no Kindle primeiro, né? Pegar livro em e-book, às vezes eu empresto livros também de amigos. E aí, se eu gostar, eu acabo comprando um exemplar se eu achar que vale a pena, né? E assim, livros físicos que eu geralmente compro arriscando, a maioria são aqueles de desenvolvimento pessoal, esse tipo de assunto que eu gosto bastante de anotar, né, enquanto eu tô lendo. Grifar e tal, fazer anotações. Então eu gosto de fazer direto no livro, eu acabo comprando mais. Já livro de ficção eu ando lendo, a maioria dos que eu li ultimamente foram todos em e-book, né? E aí, se eu achar que vale a pena, eu acabo comprando depois. Pode ser que tenha algum barulho nesse vídeo, e aí vocês relevem, tá? Porque meus gatos estão aqui no momento tentando pular a janela do escritório. E, enfim, estão fazendo bagunça aqui enquanto eu tô gravando. E também tá um calor do cão e eu tô com o ventilador ligado, porque aqui em casa é a base do ventilador. Não temos ar-condicionado, não trabalhamos com ar-condicionado ainda. Mas o que eu queria deixar aqui de recado, né, nesse livro, além, né, de contar aqui dessa estante e tal, eu queria dividir um pouco da minha vida mesmo, assim, com vocês, sabe? Das coisas que eu passei mesmo no sentido de sentimento, sabe? Talvez me vulnerabilizar mais, né? De certa forma, perante todos aqui desse canal, porque eu acho que eu sou uma pessoa que muitas vezes eu não demonstro, né, o que eu estou sentindo. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado, né, ultimamente. E assim, muito disso aconteceu depois do meu casamento ter chegado ao fim, né? Eu acho que até o último segundo desse casamento, eu tentei ao máximo me fazer de forte para a pessoa que estava junto comigo poder, né, ser fraca e, enfim, lidar com as questões dela. Só que assim, eu acabei nesse período, né? Não foi em todo o nosso casamento. A gente teve fases muito legais e que foram muito legais para ambos, né? Mas eu acho que eu acabei me anulando tanto, sabe? No sentido de negando tanto as coisas que eu tava sentindo, que elas começaram a me fazer mal mesmo, no sentido mal de saúde, né? Eu comecei a ter muitos problemas de saúde, um pouco antes de me separar. E eu me senti muito frágil, sabe, nesse período. Eu me senti muito fragilizada, eu me senti incomodada por saber que eu precisaria de ajuda, sabe? Então, pedir ajuda é uma coisa difícil, né? Pedir ajuda por uma pessoa que é perfeccionista, né? Filha mais velha, que sempre teve que dar o exemplo, que sempre teve que
sei lá, se sentia na obrigação de fazer tudo perfeito, porque ela tinha que saber, né? Então, pra mim foi uma fase muito difícil essa, de que eu comecei a adoecer, entre aspas, né? Então eu comecei a me sentir muito frágil e eu comecei a ver que eu não conseguia mais fazer tudo com perfeição, dar conta de tudo, sabe? Aqui em casa, até muitas vezes na minha vida profissional também, que na época eu ainda estava no meu emprego antigo, que ele começou a me dar alguns gatilhos, né? Alguns gatilhos que eu tive de crises de ansiedade e tal, foi por conta de acontecimentos de lá. Mas eu acredito que eles não teriam acontecido, né? Como em muitos anos que eu fiquei no mesmo lugar, não teriam acontecido se não tivesse rolando todas as outras coisas que estavam acontecendo na minha vida e que foram se somando, né? E assim, o que eu queria compartilhar com vocês, que foi uma fase muito, muito difícil, sabe, gente? Eu posso dizer que eu cheguei no fundo do poço, sabe? Porque eu tive que ir procurar um médico no dia que eu comecei a chorar e não conseguia mais parar, sabe? Então foi um sentimento tão forte de, meu Deus, eu estou frágil, eu preciso de ajuda. E assim, somado a isso, teve todo aquele impacto de, tipo assim, eu estou sozinha, porque eu tenho uma pessoa que está junto comigo, mas ela não, tipo assim, eu não sinto o suporte dela, né? Eu não me sinto amparada por essa pessoa. Então, tipo, eu não tenho ninguém, né? Era aquele sentimento meio de solidão. Então, foi uma coisa, assim, muito difícil de ser vivida, né? E eu sei que muitas vezes, aqui principalmente, né? Eu não divido coisas assim, geralmente no canal. E eu procuro sempre falar dessa parte boa, né? Da minha vida, que são os livros. E eu até comentei aqui com vocês no começo do ano, né? Que essa parte dos livros, das histórias de ficção, era a parte que me fazia fugir de tudo que estava acontecendo de ruim, que eu não queria olhar, sabe? Então eu mergulhava nesse mundo para meio que sair das coisas que eu não queria enfrentar. E então foram coisas assim que foram acontecendo, né? Porque aí eu fui ficando doente, né? Tendo essas crises de ansiedade. Minha depressão voltou, porque eu já tinha tido alguns anos antes, né? Um episódio, e aí novamente, né? E assim, não só isso, sabe? Sintomas físicos mesmo. Sintomas de muito cansaço. Eu não conseguia mais realmente fazer as coisas que eu queria, né? E eu sempre fui, né? Na verdade, sou, né? Sempre fui antes, sou ainda, mas eu acho que de formas diferentes agora. Uma pessoa muito ativa. Então, eu sou uma pessoa muito da ação. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada, sabe? Eu gosto, quando eu tô me sentindo bem, eu gosto de fazer. Eu gosto de estar fazendo coisas. Eu gosto de estar criando. Eu gosto de estar cozinhando, que não deixa de ser criando, né? Enfim, eu quero estar produzindo de alguma forma, né? Não produzindo no sentido de, tipo, trabalhando, nesse sentido mais, assim, laboral, no sentido de ganhar a vida. Não é isso. Eu quero estar produzindo no sentido de fazendo coisas pra vida, sabe? Pra aproveitar mesmo, pra eu me sentir bem comigo mesma, né? E aí foram coisas, assim, várias coisas que eu fazia que eu comecei a perder, porque eu não... em meio a tudo isso, né? Quem já teve crise de ansiedade, depressão, enfim, algum desses transtornos e até esses outros sintomas, né? Que mais recentemente eu fui descobrir. Fernando, o que você tá fazendo aí, gato? Enfim, eu até esqueci o que eu tava falando depois que o gato derrubou o lixo. Mas enfim, voltando aqui, só pra gente, né, fechar o assunto, eu fui me sentindo muito frágil, né, conforme eu fui adoecendo e cada vez menos conseguindo fazer as coisas que eu gostava, sabe? Que me faziam... que faziam, né, e que fazem ainda, eu me senti viva, eu me senti desperta, eu me senti inspirada, sabe? Então, eu comecei a não conseguir fazer, né? Então, tipo assim, eu não conseguia mais ficar cozinhando coisas como eu sempre fazia.
eu não tinha força, gente, pra ficar em pé pra cozinhar, sabe? Eram coisas desse tipo, assim. Eu não tinha força, eu queria, mas eu não tinha força. E assim, eu acho que tudo isso, né, tudo que tava acontecendo ali, né, as coisas aqui do fim do casamento, foram coisas que foram cada vez mais me deixando nesse buraco, sabe? E assim, era um buraco muito escuro, sabe, gente? Muito escuro. E eu acho que se eu não tivesse coisas que eu gosto tanto, sabe? Que eu amo tanto, como, por exemplo, pensar aqui nesse canal, sabe? Em tudo que eu já fiz, as coisas que me inspiram, que me motivam. Eu não sei, sabe? Talvez eu não sei se eu tivesse tido uma vida diferente, né? Se eu não tivesse construído as coisas que eu construí, se eu não tivesse as amizades sólidas, que assim, pra mim foram primordiais, sabe? Minha família também, que é assim, cara, família maravilhosa, assim. As minhas irmãs, meus pais, eu não poderia desejar pessoas melhores na minha vida. Então, se não fossem essas pessoas a me amparar, já que a pessoa que estava ao meu lado na época não estava me amparando, eu não sei, honestamente, se eu estaria aqui hoje dando esse depoimento, sabe? Não sei se eu estaria aqui realizando sonhos, né? Novamente. Sendo Michelle, novamente, né? Mas sendo Michelle como eu era antes, né? A Michelle alegre de verdade, sabe? A Michelle alegre dentro e fora, né? Então, sério, eu não sei o que teria sido. E talvez até tudo isso tenha acontecido justamente, né, pra eu descobrir que por mais que eu estivesse me sentindo sozinha e que a pessoa que estava aqui do meu lado não estava sendo esse I'll be there for you, eu tinha muitas outras que estariam, né? E que talvez realmente fosse hora daquilo terminar, porque já, de certa forma eu já tinha terminado, né? Por mais que eu quisesse conservar, né? Eu acho que eu tinha uma ideia muito romântica, sabe? Eu acho que a maioria das mulheres tenta muito dar certo, né? Fazer dar certo, porque a gente tem essa ideia muito romântica, sabe? De que essa fidelidade cega, de que, a gente tem que ficar tipo, forever mesmo ali tentando, porque se você não tentar, se você não der o último fio do seu cabelo pela pessoa, você não vai ter amado essa pessoa de verdade. E assim, teve pessoas, né, teve em especial uma pessoa que até chegou a falar isso pra mim, né, que eu não amava o suficiente a pessoa que estava comigo e porque por isso tinha aberto mão, sabe? E tudo que eu posso pensar é que, gente, ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que acontece na vida dentro de quatro paredes. E ninguém sabe o que se passa dentro de você, tudo que você já tentou. Só você sabe, né? Muitas vezes a pessoa que tá também, ela sabe de algumas coisas, mas tudo que você sentiu, só você sabe. Tudo que você realmente tentou, que foi além dos seus, né? Além da sua zona ali, né, normal, além da sua zona de conforto, só você vai saber. E eu posso dizer pra vocês que eu fui muito além, né, muito além. E não, assim, não deveria, mas eu não me arrependo, porque hoje em dia eu me sinto muito leve, sabe? Eu me sinto, tipo, sem arrependimento nenhum. Porque por mais que eu tenha tentado tudo, né, eu sinto que, tipo, eu não tinha mais o que fazer, né, então uma relação, ela não é apenas composta de uma pessoa, né, a gente tem dois lados, então não adianta um lado só estar tentando mudar, estar tentando resolver, né, não adianta, as duas pessoas têm que querer mudar e crescer juntas, e simplesmente que muitas vezes não vai acontecer isso, né? Às vezes a pessoa quer outras coisas que não as mesmas mais que ela queria com você no começo daquele relacionamento, e tudo bem. Mas é difícil, né? Principalmente quando você ama a pessoa. É muito difícil você abrir mão. Muitas coisas foram escritas já. Sim, tenho textos, tenho poesias escritas a esse respeito. Muitas. Algumas das que eu já postei são a respeito de tudo que estava acontecendo comigo nesse período. Algumas não. E é muito engraçado, porque eu já comentei isso aqui em outro vídeo, mas é engraçado porque geralmente as coisas que as pessoas acham que são sobre esse assunto não são. E as que realmente são, as pessoas não sabem, né? Mas enfim, a gente vai tentando
descobri aí formas de botar pra fora, sabe? Eu fui tentando botar pra fora esse sentimento todo que tava aqui dentro de várias maneiras, sabe? Com várias terapias alternativas, Reiki, Theta, me ajudaram muito, sabe, gente? Não sei o que seria de mim. Terapia tântrica também, sério, eu não sei o que seria da minha vida sem todas essas terapias. Minha terapeuta também, minha psicóloga normal, Renata, também maravilhosa. A gente conversou hoje até, esse dia que eu tô gravando. E assim, tudo isso eu acho que me ajudou a chegar nesse momento de segurança pra vir aqui e falar com vocês sobre isso, sabe, na minha vida. E dizer que foi difícil, sabe? Foi difícil. Eu tava muito, muito mal, sabe? Eu não tinha vontade de fazer, como eu disse, não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha força, eu não tinha energia, sabe? E eu fiquei assim por um bom tempo, eu acho que mais de meio ano aí, eu acho que uns 8 meses, pelo menos, eu tava bem, bem mal, assim, não saía de casa, eu queria ficar aqui comigo mesma, sabe? E era mais por não sentir essa energia mesmo, não ter esse ânimo. Mas, né, tudo foi mudando, porque obviamente eu não desisti de mim, né? Como eu disse, eu tinha ido procurar ajuda, então eu continuei fazendo as coisas, continuei tomando os remédios que as médicas me deram, fui atrás de nutricionista, achei uma nutricionista maravilhosa que acredita em tudo que eu acredito, sabe? Eu já tô fazendo tratamento com ela há um certo tempo, daí eu comecei a fazer também tratamento com uma outra médica que trabalha com ela de medicina integrativa. Descobri no final do ano passado, depois de meses que a gente estava fazendo tratamento, eu descobri que o meu problema, que talvez tenha gerado todos os outros, né, é fadiga adrenal, então é relacionado com hormônios, e foi muito por toda essa situação que eu fui passando esses últimos anos, sabe? Eu estava muito nesse estado de alerta, né, nesse estado de estresse, então a adrenal ela começa a produzir muito, muito, muito cortisol, até que chega um momento que ela começa a falhar, coitada, né? Porque você usou tanto ela, tipo, você fez ela acreditar que você tava numa guerra por tanto tempo que ela começa a ficar sem munição. E acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, sabe? E aí isso foi desencadeando todas as outras coisas, né? Por quê? Porque eu não identifiquei isso antes, eu não me priorizei, eu não soube ler eu mesma, eu não soube ler o que eu estava sentindo e identificar isso, né? E é uma das coisas que eu venho trabalhando, eu acho que assim, recomendo para todos aí que estão assistindo o vídeo. Trabalhem na vida de vocês, né? Em se conhecer mais. Trabalhem em vocês comerem e sentirem, né? Nossa, como que isso caiu aqui? Tipo, nossa, não tô legal depois de ter comido essa refeição. Mas por quê? Essa comida eu sempre como? Putz, então o que será que foi, né? Eu tava pensando em uma coisa X quando eu tava comendo, sabe? Então eu comecei a me observar muito principalmente nesse último ano, assim, né? Que eu tô realmente empenhada em todos os setores em melhorar, em me melhorar, né? E assim, coisas que eu descobri que eu poderia ter descoberto antes se eu tivesse focada no meu bem-estar, né? Focada em mim, me priorizando. Mas assim, né? Cada um tem o seu momento. E eu tô aqui pra relatar pra vocês que é pra quem sabe você aí que tá assistindo e tá vivendo alguma coisa parecida, ver que há uma luz no fim do túnel, tá? Há uma luz no fim do túnel. Eu estava lá no fundo do poço achando que não conseguiria mais subir. Mas alguém sempre vai chegar e vai jogar uma corda, né? No meu caso, eu tive muitas pessoas que jogaram corda. E eu consegui agarrar e subir, né? E eu acho que eu só deixo essa mensagem pra vocês, gente. Não desistam, sabe? Se vocês estiverem aí no fundo do poço, se vocês estiverem pensando, poxa vida, eu fiz tudo e mesmo assim não deu certo, sabe? E mesmo assim, sei lá, a pessoa não deu valor, talvez você tenha que dar o valor primeiro, né? Então, é algo que eu venho aprendendo, né? Talvez você tenha que se dar o devido valor antes, né? E aí, será que realmente você, se dando valor, você vai querer ficar perto dessa determinada pessoa que não te dá valor, que não te trata como você realmente merece? É o pensamento que eu quero deixar aqui pra vocês. Então,
Eu saí de um estado em que eu tava super mal, super lá, né, no fundão, achando que, como assim? Por quê? Amei muito, não sei por que isso tá acontecendo na minha vida, nossa, olha só, que bom. Tipo, agora eu sei o meu valor, eu não sabia, e olha só por tudo que eu estava passando, tudo que eu estava suportando que eu não preciso, sabe? Eu não quero, eu não devo, eu não mereço. E é isso então, gente. A gente fica aqui, né, com esse depoimento aí gigantesco. Se eu for falar as coisas, eu fico aqui falando mais de hora, né? Mas, assim, o que eu quero falar pra vocês agora no final, só pra fechar o assunto aqui, estante, sonhos, etc., é que isso foi um sonho resgatado agora, né, por minha pessoa, que foi abrindo mão, né, de muitas coisas ali ao longo da vida. Eu fui abrindo mão de coisas que eram importantes pra mim, e essa estante aqui era uma das coisas importantes pra mim, porque os meus livros, as coisas que eu tenho aqui, que eu gosto de ter fisicamente, né? Eu não sou uma pessoa muito apegada a bens materiais, mas esses livros são a representação de emoções, né? De emoções vividas. Então, isso eu gosto. E é isso que eu desejo pra vocês.